E eu quero trazer mais um tema agora, porque o governo de São Paulo anunciou que vai retomar no próximo ano a consulta pública nas 300 escolas interessadas em aderirem ao modelo cívico-militar. Mas a implementação está adiada para o ano letivo de 2026. Vamos entender toda essa história com o Álvaro Nocera, que chega ao vivo agora ao nosso 3 em 1. Conta aí, Álvaro, bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1, mesmo com a decisão favorável do STF, a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, manteve o adiamento da implementação das escolas cívico-militares para 2026. Com mais de 300 escolas interessadas nessa conversão, a meta do estado de São Paulo é converter 45 instituições de ensino já para o ano letivo de 2026. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cassou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impedia a implementação das escolas cívico-militares. O ministro, ele atendeu a um pedido do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Ao avaliar esse caso, Gilmar Mendes considerou que o TJ invadiu a competência do STF. Isso ocorreu porque a lei que instituiu as escolas cívico-militares também é questionada no Supremo, com outras duas ações, uma do PT e também uma do PSOL. De acordo com Gilmar Mendes, a ação do TJ de São Paulo deveria estar suspensa até o julgamento do mérito pelo STF, o que ainda não tem data para acontecer. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Álvaro Nocera? Um ótimo trabalho para você. Álvaro, The Flash, né? Já entra e já sai assim, ele joga a informação, taca a bomba ninja e tchau. Eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você avalia? Porque assim, havia uma decisão que suspendia a criação das escolas. Aí o ministro Gilmar Mendes foi lá e derrubou essa decisão porque compreende que isso deveria ser tratado no Supremo Tribunal Federal e não em âmbito local. Agora, independentemente do que aconteça, devem haver novas consultas e o governador de São Paulo não deve implementar já no ano que vem. Por que você acha que há tanta polêmica em torno das escolas cívico-militares proposta do governador aqui para o estado de São Paulo? Olha, Evandro, porque está ligada à ideia dos militares e aí remete a uma questão ideológica, né? Se associa ao Bolsonaro, ainda mais neste momento, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, até o governador Tarcísio esteve aqui, a gente fez essa pergunta para ele, também o ex-ministro da Educação, o último ministro da Educação, por sinal, muito competente, o Victor Godoy, né, ministro da Educação, talvez um dos poucos competentes ali que passaram no Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, e explicaram com muita propriedade que a escola cívico-militar tem um bom rendimento, tem um bom aproveitamento. Então, por que não implementar, Evandro? Veja, o Brasil ele tem um problema educacional grave, muita gente fala de doutrinação ideológica, eu concordo com isso, mas esse não é o maior problema da educação brasileira. O problema maior da educação aqui, Evandro, é a baixa qualidade. A gente está falando de alunos, mesmo que eu já vi em pós-graduação, com dificuldade de fazer conta. Eu já vivenciei um caso que uma hora eu escrevi 3% e outra hora 0,03%. O aluno falou, eu não entendi porque ali é 3% e ali é 0,03%. Então, assim, é muito complicado. Um aluno que já é formado, que passou por uma graduação, então você tem deficiências graves de português, deficiências graves de matemática, de inglês, de raciocínio lógico, de argumentação, de redação. Então, o problema é mais embaixo. Então, tudo que vier para somar na educação, na tragédia da educação brasileira, é bem-vindo. Escola cívico-militar é bem-vinda nesse sentido. Foi por isso que eu fiz humanas, para não ter que fazer uma pergunta dessa para o Gani durante uma aula dele. Então eu já resolvi o problema mesmo sem querer. Brincadeira. Fala aí, Segré. Eu concordo com o Gani. Eu sou defensor da liberdade para a escolha da educação. Na nossa vida, quando a gente é criança, isso aplica para os nossos filhos também, são os nossos pais ou nós para os nossos filhos que determinamos a escola no ensino fundamental e muito provavelmente também no ensino médio. E a partir daí, cada um de nós vai na sua vida, quem tiver a vontade e a oportunidade de estudar num curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, é maravilhoso. Mas no início são os pais que orientam os filhos. E aí eu acho que teria que ter liberdade. Eu defendo muito a escola cívico-militar, cívico do que for que seja, e defendo inclusive a escola marxista. Tem que ter uma escola marxista para que se sentir à vontade de ensinar aos seus filhos esse tipo de cultura,
possa fazer e que depois o mercado vai delimitar quem estava certo e quem está errado, mas eu não restringiria nenhuma educação, absolutamente nenhuma, partindo da premissa que qualquer educação é muito melhor que a não educação. Então, bora para educar as pessoas do jeito que cada um quiser, tem que ter liberdade. Fala, Zé. A educação ela é dividida numa pirâmide que muita gente acha que tem que ser invertida, inclusive eu, né? O grosso do investimento público federal é na universidade e consome uma grana boa, 85% em salários gerais, e é uma educação cara. A base ali é de municípios e depois estado, né? Fundamental município, depois estados. Essa é a estrutura da educação brasileira. Então não tem motivo mesmo uma lei nacional definir o que o Estado vai fazer com a educação que a Constituição dá sob sua responsabilidade. Essas escolas cívico-militares, elas não são as escolas militares. As escolas militares existem e são boas, não são fáceis de entrar. O vestibular é muito difícil, para se ter uma ideia, né, da procura. E essas ideias, que é uma ideia mista e tal, tem agradado. Tanto é que todas as escolas cívico-militares têm fila para entrar, não é tão simples assim. E aí o governo federal desistiu, mas os governos estaduais têm a competência e têm feito. Aqui em Brasília, por exemplo, elas continuam, né? Em alguns estados não, e eu acho que tem que continuar assim, o governador é que tem que saber. Eu entendo que é boa, melhora a disciplina, os militares não entram na parte pedagógica, não há nenhum trabalho pedagógico ou interferência dos militares nessa área, apenas ali a disciplina, a segurança e esse sentimento que o pai e a mãe vão ter de saber que a escola está sendo bem cuidada. Fala, Piperno, o que você acha? Eu fico curioso para saber como é que essas escolas tratariam, por exemplo, os muitos movimentos golpistas, inclusive o recente, em que os militares do Brasil se envolveram, né? Eles têm realmente uma expertise danada para falar sobre isso. Talvez isso passe a ser uma das matérias do curso, né? Para que os garotos, né, aprendam, né, com mais riqueza de detalhes isso. Veja, eu não gosto desse modelo, como o Zé falou. Há colégios militares de ótimo nível. Então, os interessados que se habilitem a entrar nesses colégios militares. Agora, não há por que transformar a rede pública de ensino básico, inclusive, em cabide de emprego para militares que estão lá em final de carreira, muitos deles já na reserva, que passam a ter agora um outro tipo de ocupação, quando, na verdade, o Estado deveria investir mais, sim, na capacitação de professores.